Fala galera! Marcos Rossi na área com o nosso podcast Sem Limites. Estamos aqui ao vivo para você. Se liga só, galera. Hoje é um dia muito especial. O podcast Sem Limites é um podcast totalmente diferente do que você está acostumado por aí. Porque aqui eu trago a galera que me inspira, eu trago a galera que convive comigo, o meu network, meus grandes amigos, meus parceiros de missão, a galera que corre junto comigo nessa missão. Então se liga só, porque hoje vai ser um dia muito mágico, galera. E falando em mágica, hoje vai vir aqui bater um papo com a gente, você que está ouvindo aí, escutando nas plataformas ou tá vendo a gente aqui pelo YouTube, o negócio é o seguinte: esse cara, que eu tenho a honra de chamar de irmão hoje, desde que eu era moleque, eu era apaixonado pelo trabalho dele. Eu via, assim, com os olhos brilhando, assim, falava, uau, quanta alegria em momentos difíceis eu tive assistindo simplesmente ele nos programas de televisão. E hoje eu tenho a honra de estar aqui tete a tete e poder dizer que esse cara é meu irmão. Então, gente, sem mais delongas, eu vou chamar esse cara, mas eu vou chamar de uma maneira diferente. Eu vou fazer mágica aqui. Quem disse que eu não faço mágica? O negócio é o seguinte, quando eu contar até 3, ele vai aparecer, hein? 1, 2, 3, vá! Aê, garoto! Soquinho, soquinho. Yes! Yes. Bem-vindo, meu irmão. Que honra te receber aqui. Honra minha. Toda Yes. Que bom. E Isao Imamura, galera. O maior ilusionista do Brasil. Galera, tem noção? Olha só. Olha onde o podcast Sem Limites está chegando, gente. Meu irmão, primeiramente, dizer que é uma honra ter você aqui. Cara, de coração, não é discurso. Você sabe que eu sou esse cara que tá aqui, é o mesmo cara que tá no backstage, e é o mesmo cara que tá na rua, é o mesmo cara que de fim de semana. Então, assim, não tem papas na língua, não. Aqui eu falo que é de coração e você sabe que é verdade. Irmão, assim, pra galera que eu acho bem impossível, né? A pessoa não te conhecer, mas eu não sou de ler currículo, de ficar falando, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo outro. Até porque se eu fosse ler o seu currículo, a gente ia ficar o podcast inteiro aqui de tanta coisa que você já fez. Mas eu queria que você contasse pra galera quem é o Isao além das câmeras. O Isao além do óbvio, né? Do ilusionista, assim. Quem é o Isao na essência? Vamos lá. Valeu, Marcão. Obrigado. Bom, vamos resumir até. Quem que é o Isao? Isao é aquele cara que era um cara que sofria bullying na escola quando criança, né? Achava que ele não morava aqui no Brasil, achava que ele era um cara estrangeiro. E era o cara mais improvável de ser alguma coisa, menos ainda uma pessoa pública, né? Uau. Não tinha ninguém na família trabalhava com público, meu pai é engenheiro, aquele cara, né? Todo tradicional. E vivendo num país mais improvável de desenvolver essa arte que a gente chama de ilusionismo. E eu fui esse cara que, não sabendo que isso era impossível, foi fazer, né? E as coisas foram acontecendo, o ilusionismo se tornou o meu sonho de vida, comecei a viver, e quando atingi num ponto onde a gente pode falar que é o sucesso dos ilusionistas no mundo inteiro isso, né? Eles passam por determinados passos e então pode-se dizer que este é um ilusionista de sucesso. Quando eu atingi esse patamar, eu fiquei totalmente sem chão. Ou seja, Uau. Aquilo que era para ser, né, a plenitude daquilo que eu lutei por todos esses anos, quando cheguei naquele ponto, eu não vi mais por que eu continuar. E aí foi o cara que caiu na real e viu que aquilo que ele estava seguindo, que quando não tinha um propósito bem claro, era tudo ilusão, era correr atrás do vento, né? Cada hora era uma coisa diferente, uma conquista diferente, mas continuava o vazio. As pessoas acham que é só o dinheiro, né? Eu vou ficar rico e aí eu vou ser feliz. Dinheiro, fama, né? Tudo que uma pessoa pública Ou tem. o cara quer tanto a fama que quando ele alcança, ele maltrata todo mundo que tá em volta. Também. Ele no palco é uma coisa e quando tá fora ele é totalmente outra coisa diferente. Esse é outro ponto que você falou. Que adianta a gente ser a pior versão de nós mesmos, né? A gente tem uma versão que a gente idealiza e quando chega lá, não chega para frente. Então eu sou exatamente esse cara que pioneiramente trouxe ilusionismo ao Brasil,
passou por todas as etapas difíceis de se consagrar como ilusionista. O que são essas etapas difíceis? Cara, por exemplo, é você... A gente não faz ideia do que é uma carreira de ilusionista. Tá certo. É você, primeiro, achar uma sustentabilidade para o seu sonho. Como é que você vai fazer com que isso gere recurso financeiro para você, né? Segundo ponto, é você estar nos pontos onde as pessoas assistem você. Então, no meu caso, comecei pela televisão, né? A televisão era o máximo, chegar lá nos programas de televisão. Você fez todos. Todos, né? Você chegava lá que eu conheci todas as celebridades, as duplas sertanejas, os apresentadores. E depois tem outros pontos. Ter produtos licenciados, você ter uma agenda de shows para todo o Brasil, aí vai a coisa, né? Você representar o país lá no exterior, receber reconhecimentos. E esse é o passo do ilusionista. Deixar sua marca, né, dentro daquilo que você faz no país onde você vive. Só que o que eu percebi foi quando eu caí na real, quando eu enxerguei que aquilo que eu fazia já estava vazio demais. Ou seja, caramba, o que eu vou fazer? Que adianta ganhar mais um prêmio? É isso que é gerar valor? Eu senti uma falta de gerar valor para a humanidade, né? Porque você pode ver, grandes artistas, né? O cara estoura nas paradas de sucesso com uma determinada música. Cara, todo mundo canta a música do cara. Passa um tempo, você não lembra mais do cara. Porque, né, pelo contrário, às vezes o cara, no final ainda da carreira, ele comete alguns deslizes e ele é lembrado pelo deslize que ele cometeu e não por todo aquele tempo que ele fez de sucesso. É muito ingrato isso. Aí eu comecei a ver, espera um pouquinho, como é que eu posso gerar, bateu no meu coração uma vontade de, como que eu posso gerar mais valor para a sociedade? E foi então que eu entendi que eu podia usar o ilusionismo, a mágica, aquilo que eu sabia fazer para o desenvolvimento de um outro ser humano, para o crescimento do outro ser humano. Se hoje você inspira líderes, empresas, você roda o Brasil aí, trazendo essa analogia, né, do ilusionismo com o negócio, com o empreendedorismo, né? Perfeito. O que é o ilusionismo na visão de um líder? Na visão de um líder. Vamos lá. Ilusionismo na visão de um líder é a imaginação, aquilo que é onde ele quer chegar. Então, o ilusionismo permite com que as pessoas da equipe enxerguem junto com o líder onde ele quer chegar. Ou seja, por quê? Mas por que tem que ser ilusionismo? Porque ainda não existe, não aconteceu ainda. Então, ele tem uma meta, ele vai fazer com que as pessoas enxerguem essa meta. Quando as pessoas enxergam, o que eles estão vivendo? O ilusionismo, ou seja, algo que não existe, mas as pessoas estão enxergando como se já existisse. Que nem um caminhão, né? Tá vazio, de repente faz aparecer um caminhão. Pá! Né? Isso é surreal, gente. Ele faz aparecer caminhão. Imagina. Não é uma bicicleta, é um caminhão. Como é que esconde um caminhão? E pá, nossa. E ilusionismo é essa que é a grande... E outra coisa, o ilusionismo ele não acontece sozinho. Não é diferente, por exemplo, da mágica. Vamos lá, vamos pegar a mágica. Tá aqui. A mágica que eu pego, some a bolinha, tira da orelha, né? Por exemplo. Bem, isso aí depende só da minha técnica, não depende de mais ninguém, né? Ninguém precisou me ajudar nisso. Então, o mágico é isso, ele está acostumado a trabalhar sozinho, ou seja, ele treina a habilidade dele. E o ilusionista? Não, o ilusionista depende de um time, de uma equipe. Se ele não tiver equipe, estrutura, tecnologia, ele não faz o espetáculo acontecer. Então, essa que é a grande diferença. Por isso que eu comparo o ilusionismo a uma corporação, uma organização, e não a mágica. Porque a mágica, o cara pode atuar sozinho e ser um grande mágico e aposentar sendo mágico sozinho e acabou. E o outro detalhe que eu falo do mágico. O mágico, ele não tem que ter uma outra expertise que o ilusionista tem. Por exemplo, o mágico, ele atua sozinho, no máximo com uma pomba e um coelho, né? Só que a pomba não chega atrasado para o evento, mas porque ele carrega na gaiola, né? E o coelho não vai processar você na Justiça do Trabalho, né? Porque não recebeu devidamente o que tinha que receber. Agora, quando você fala de ilusionismo, já não. Você tem que gerenciar pessoas o tempo todo. Ou seja, e outro detalhe, você tem que ter uma confiança na equipe tão grande que é fora do normal. Por quê? Olha só, eu tô lá na frente do palco, sozinho, conversando com a plateia, e de repente vai subir uma cortina e quando descer, surge o caminhão. Né? Como é que surgiu o caminhão? Né? Mágica, sobrenatural, não tem nada disso. Né? O caminhão surgiu porque ele estava escondido num lugar e foi colocado lá por uma equipe naquele local onde tinha que aparecer. Agora,
Se eu não treinar essa equipe devidamente, para ela ter autonomia, ela entender o momento que tem que aparecer o caminhão, o que acontece? Eu posso fazer o que quiser lá, todo gesto que eu quiser, eu posso ser o cara mais experiente do mundo, o melhor artista do mundo, não adianta. O caminhão não vai aparecer, porque é a equipe que vai fazer o caminhão aparecer. Né? Isso eu lembro muito bem de quando o diretor de uma grande multinacional, né, me contratou porque ele queria fazer aparecer um troféu que essa empresa era a grande patrocinadora desse campeonato brasileiro de futebol. E o que aconteceu? E ele falou, não, dessa vez eu quero fazer algo diferente. Eu quero, né, que o troféu apareça num passe de mágica. Maravilha, tudo bem. Né? Aí a discussão era, você vai fazer um gesto de mágica? Ele falou, não, eu não sou mágico, não vou fazer gesto de mágica. Então eu falei, mas você tem que falar alguma coisa, então, para ter a palavra deixa para... Agora vai aparecer um negócio, senão você tá falando lá, aparece, de repente o negócio aparece e ninguém nem percebe que apareceu. Né? Ninguém vê nada. E ele falou, não, tá bom, então fala. Não, você vai falar assim, o troféu Brasileirão, fechou. Tá bom, essa é a deixa. Resultado, o que aconteceu? Na hora o homem me esquece da palavra, da chave. Putz, você não entrou, ele não falou, você não entrou. Não falou, e aí né, aquela diretoria toda da empresa, diretoria das agências, tudo lá. Sal, não tinha que aparecer já o troféu? Eu falei, tinha, mas o homem não falou a palavra, eu não posso fazer aparecer do nada. Ele, não, faz agora, a gente não pode, tem que aparecer agora. Eu falei, calma, não vai aparecer. Sal, se não fizer aparecer agora, vai dar problema. Eu falei, eu assumo a responsabilidade, não vai aparecer agora, porque ele não falou a palavra, espera um momento. E quando eu falei isso, foi ótimo, porque a apresentadora era, a mestre de cerimônias era a Glória Maria, né, do Fantástico. E ela chegou lá, ela percebeu que a pessoa não falou, né? E ela chegou e falou? Ela chegou e falou, mas o presidente, onde é que tá, né? Então o troféu, né, que a gente vai dar. E essa foi a deixa. Quando ela falou isso, pá, fumaça, e o troféu aparece, um troféu gigante apareceu. Uau. Então são coisas que, né, isso ensina o que é o ilusionismo, é você ter né, ter a emoção, mas ao mesmo tempo você saber o momento certo das coisas acontecerem. Uau, muito louco. E o seu caminho com certeza foi muito desejado por outros, né? Todo mundo queria chegar lá e desde os pequenos estão começando, os mágicos iniciantes e ilusionistas. Mas o que você acha que foi essencial para você chegar no topo? O que te levou até lá? Mentalidade, né? No começo o pessoal falava, o cara tem dinheiro, inventavam de tudo, né? O cara é milionário, então foi fácil para ele. Fácil, o cara porque tem era dinheiro. amigo de não sei quem, foi fácil para ele. Não tinha dinheiro, não era amigo de ninguém, não tinha relacionamento nenhum, né? Depois a gente tem, né? Depois a gente tem mais lá, né? Aí conhece o diretor de tal empresa, patrocinador, é outra coisa, mas não tinha nada disso. Mas então eu falo, é a mentalidade, Marcos. É o que você ensina, é o que você mostra para as pessoas, é aquilo que está no teu coração, né? O que é que você tem na tua mente, que você colocou no coração e que você vai conseguir fazer, né? Vai gerar valor através do talento que você tem. Né? Aquilo que eu falo, ó, né? que eu falo que dá para enxergar aqui, ó, né? São 3 cartas que eu tenho aqui, tá? 3 cartas, né? Então, como é que eu usava no começo? Mágicas como diversão. Era isso que todo mundo conhece, né? Mágicas como diversão, né? 3 cartas mágicas como diversão, mágicas como diversão, tá ok? Né? E o que acontece? Só que eu entendi que de repente veio no coração uma mudança. Então, mágica como diversão já não era mais o que, né, era a minha busca. E isso se transformou no talento para gerar valor, que é o que você prega. Né? Como que a gente pode usar o talento para gerar valor? E isso muda tudo na nossa vida. Ou seja, né, se transforma, tudo vira talento agora para gerar valor. Mas, e aí, Sal? E como fazer isso agora? Não adianta só falar, né? Como fazer isso? Então, por isso que foi criado o Supere 2022. Para quê? Para que você possa, então, entender nesse evento como que se gera valor através do talento que você tem. Essa que é a grande mágica que a gente quer mostrar lá. Alguém anotou a placa, cara. E, gente, não tem truque. Eu tô aqui, ó. Você viu que eu tava assim pra ver, eu não consegui entender. Cara, que lindo, velho. Que lindo, cara. Você falou muito sobre mentalidade, né? Sim. E como que o Issal treinou para poder conquistar essa mentalidade que ele tem hoje?
foram, primeiro, vivendo aquilo que prega, né? Um grande detalhe que eu vi é que, muitas vezes, eu falava uma coisa, mas, na prática, eu fazia outra. Uau. Né? E eu entendi que, se você não alinhar aquilo que você fala com aquilo que você faz, Yes. você acaba, né, não chegando em nenhum lugar. Você se torna um impostor. Então, uma das grandes situações que eu percebi foi assumir os erros. Então, por exemplo, né, o meu primeiro sucesso surgiu porque eu tive um primeiro fracasso. Eu ganhei prêmio no Japão, né, fazendo mágicas com cartas, cartas que apareciam, desapareciam, e ganhei um prêmio para o Brasil, prêmio especial, na última Olimpíada de Mágicas da história. Cara, eu, jovem, né, tinha 20 anos na época, eu achava que eu era o maioral. Putz, qual brasileiro que ganhou o prêmio no Japão? Eu. Então, eu achei que o que eu sabia era o suficiente. Resultado, cheguei no Brasil, recebi uma proposta de uma empresa. Olha, a gente quer lançar um computador. Mas não é aqueles computador, né, o PC que cabe numa mesa. Naquela época, era um computador do tamanho de um armário de casal. Nossa, gigante, né, um gabinete. E falei, tá tudo bem, vamos fazer, pô. Eu sou mágico, quero fazer isso acontecer. E eu ganhei prêmio no Japão, vamos embora. Não sabia nem quanto cobrar, né? Os mágicos cobravam R$100, mais ou menos, vamos dizer assim. Eu cobrei, vou falar assim, vou cobrar 10 vezes mais. Tá bom, né? 10 vezes mais, tá bom, Porque pô. eu tava no né? Japão. Tava no Japão, 10 vezes mais, vai fazer aparecer um computador gigante, vale a pena. Mal sabia que 10 vezes mais não cobria nem metade das despesas para construir isso aí. Uau. E aí mas a gente foi descobrindo na prática. Resultado, foi a pior apresentação da minha vida, não esqueço até hoje. Tive até que devolver o dinheiro para o cliente. Foi um fiasco. Não apareceu. Não, pior que o computador apareceu, mas as mágicas que eu fiz antes do computador aparecer deram todas erradas. Ai, cara. Eu falhei em todas. Também a certo. equipe não era profissional. Eu peguei a equipe da vizinhança para me ajudar. Era assim, era um jovem tentando, experimentando as coisas. Resultado, foi um fracasso. E eu podia ter duas opções: desistir ou continuar, mas não continuar errando de novo, né? Porque aquela coisa, né? Errar uma vez é falta de experiência, mas a segunda já é uma decisão, né? Você quer errar de novo? Não quero. E aí, o que eu fiz? Fiz o manual do fracasso. Eu escrevi tudo o que aconteceu naquele evento, tudo, né? A equipe chegou tarde, faltou verba para construir os negócios, coloquei tudo. Então, se você seguisse aquele manual, você ia ser um fracassado que nem eu. Você ia errar a mágica, ia falhar, ia ter que devolver o dinheiro. Nossa. Então, esse é o manual que quem seguisse ia fracassar. Mas do manual do fracasso, eu fiz o manual do sucesso. Eu peguei página por página, ponto por ponto, e inverti. Eu falei, peraí, faltou gente na equipe, então tinha que ter mais gente. A equipe chegou atrasada, então eu tinha que antecipar mais a chegada da equipe. Aí foi. A equipe tinha que ser profissional, não vizinhos amadores. Eu tinha que ter mais verba, então eu cobrei muito barato. E aí eu fiz o manual do sucesso. E graças a esse manual foi que a gente fez, depois de 93, a primeira aparição de um caminhão, que foi o primeiro ato de ilusionismo registrado na história do Brasil, onde um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura apareceu do nada. Uau! Né? Mas yes. graças a esse manual, porque se não fosse esse manual, eu iria fracassar mais uma vez. Então, eu vejo que isso que eu aprendo, né, no ilusionismo é que, assim como é uma metáfora da vida, o que você quer construir que ainda não existe, né? Tá, e o que você tem que fazer agora para que aquilo que ainda não existe possa existir um dia através daquilo que você vai tomar de decisão e através da mentalidade que você tem. Uau! E assumir, quando você diz assumir os erros, é diferente de se chicotear. Sim, chicotear não vai funcionar nada. Porque tem gente que fica, eu fiz isso, eu sou isso. E a pessoa não sai mais. Fica remoendo, fica lá, é verdade. Né? Aí, você falou bem, por exemplo, ó, tá aqui, você tem que ensinar isso aqui, essa mágica, tá aqui, ó. Como é que faz isso aqui? A carta que some, você faz isso, a carta aparece na orelha. Caraca, né? Como é que some e aparece na orelha? Tá bom. Como é que é isso aqui? Né? Isso aqui é o seguinte, eu errei muito quando eu fazia isso aqui, ó. Como é que é o truque? É só fazer isso aqui, ó. Tá? Joga a carta para trás aqui. Então, eu coloco a mão aqui para disfarçar a minha jogada da carta para trás, né? Para não ficar muito óbvio. Uau. Então, eu faço isso, ó. Jogo a carta para trás, a carta fica aqui atrás. Puxo a mão para cá. A carta nunca foi para essa mão. Isso aqui é uma misdirect, só para chamar atenção, misdirection, né? E quando eu viro,
a pessoa fala, ué, cadê a carta? Aí rapidamente vem com a carta aqui atrás da cabeça, fecha a mão e a carta aparentemente aparece, né? Uou. Então, o que é isso? Galera na edição, põe em slow motion depois. Aqui, ó, coloca, a carta tá aqui, some, e aí você vem aqui atrás, fecha, aparece aqui. Caraca, né? velho. E o que isso ensina? Isso ensina o seguinte, que a mágica é um processo, ou seja, primeiro, você olha, você fica encantado com aquilo. Segundo, você quer, então, encantado, você quer fazer aquilo acontecer. Então, você tem que aprender a fazer aquilo acontecer. Só que aí que vem o ponto. Qual que é o ponto, Marcos? É a decisão. Né? Inclusive, o que você quer fazer? Você quer fazer acontecer mesmo aquilo ou não? Né? Por quê? É o ponto da virada. Querer mudar ou quer ficar na mesma? Né? Aquilo que você falou. Quer ficar chorando? E eu também. Quando eu fiz essa mágica a primeira vez, o que aconteceu? Fui fazer isso, ó, derrubei a carta. Né? Fiquei com cara de bobo, assim, olhando para a carta que caiu. Achou, né? E a pior coisa do que o cara que faz a mágica é o cara que faz a mágica e erra. Porque é o seguinte, a pessoa olha com a expectativa de que a mágica vai acontecer. Cara, quando você falha, né, o pessoal, mas ele tira um sarro assim, aí, palhaço, você quer fazer a mágica? Aí, deu para perceber lá que a carta estava na manga, deu para perceber que tinha um fio lá, né, levitando, que caiu a carta. Aí você faz um papel de ridículo, né, é vergonhoso, vergonha alheia. Então, o que a gente faz? A gente treina muito para isso não acontecer. Mas isso acontece às vezes. Por mais que você treine. Repetição é a mãe de todas as habilidades, galera. E quando cai a carta, vai ficar chorando? Que derrubei a carta, sou um fracasso. Não, pega, treina durante horas, para você nunca mais errar. E aí você vai fazer a mágica acontecer. A mentalidade, ela tá ligada diretamente a mentores? Assim, qual que é a importância de ter um mentor? Eu acho total. Por exemplo, eu tive um mentor. Né? Eu passei por 2 processos. Aprendendo a mágica sozinho, quando ganhei uma caixa de mágica, pelo manual de instruções, ia fazendo a mágica acontecer. Autodidata? Né? Autodidata. Mas você vai até um ponto, até um certo nível. Depois você não passa mais daquilo. Tanto que eu pensei até em desistir da mágica quando cheguei nesse nível mais primário. Porque já começou a ficar enfadonho, já começou a ficar cansativo. Aí eu conheci esse mentor, que olhou para mim e falou, Sal, você vai parar com a mágica? Eu falei, eu vou parar, já sei, fiz todas as mágicas da caixa, já tá bom, né? Ele falou, não, mas você, olha essa mágica, vou te mostrar. Aí que ele mostrou aquela mágica da mão, né, que sumiu. Quando eu vi aquela mágica, eu falei, caraca, como é que você faz isso, né? E fiquei encantado, porque o mentor, ele olha em você e enxerga em você aquilo que você mesmo não enxerga em si. Yes. Esse que é a gente se enxerga de um jeito e o mentor está enxergando uma coisa que você nem imaginou que você tem de talento. E quando eu falei para ele que, tá bom, legal essa mágica, mas eu falei para ele o seguinte, cara, quer saber? Eu nunca vou aprender essa mágica. Sou muito novo, tinha 11 anos de idade, né? Para mim, eu não tenho 11 anos. Uau! Não tinha, eu falei assim, não tenho inteligência suficiente, sou muito menino. E outra coisa, deve ser muito difícil essa mágica. Né? Você faz porque você é veterano. Não vou aprender, não. Aí ele falou uma coisa, deu uma dura em mim, porque mentor é esse papel, muitas vezes é esse também. Não é só passar a mão na cabeça. O que você quer ouvir, não. É. E ele falou, cara, não é a inteligência sua que é pequena e também não é a mágica que é difícil, mas é o teu coração, que não está aberto o suficiente para você aprender aquilo que é novo. Uau. Aí, quando ele falou aquilo, eu falei, peraí, quer dizer que se eu abrir o coração, eu aprendo qualquer coisa que é nova? Tudo que eu quiser aprender na vida, eu aprendo? Ele falou, Caramba! Aí eu falei, então tá bom, então eu quero aprender. E aí que ele me ensinou e comecei a aprender todos os passos da mágica. Quanto tempo você ficou com ele? Fiquei, até você chegar num... Foi durante 10 anos. Uau. 10 anos seguintes, eu comecei a não parei mais de treinar com ele. Até né, aí fui pro Japão, ganhei esse prêmio no Japão, fui na Argentina, ganhei o prêmio na Argentina. E foram... Só na hora que eu mudei da mágica para o ilusionismo, é que aí eu tive que ser alguém que treinasse sozinho. Aí meus mentores eram lá de fora. Porque aqui no Brasil as pessoas não faziam mágicas de grande porte. Eles já não chegavam mais no nível que você fazia. Não, aí eu não conseguia mais absorver aqui nesse ambiente brasileiro aquilo que eu queria. Você chegou a conhecer aqueles caras que a gente via, tipo David Copperfield? Todos eles eu tive que ir. Copperfield, quando ele veio para o Brasil, inclusive eu participei da montagem do espetáculo dele aqui no Brasil para aprender
cada passo, como é que ele montava o equipamento, por onde que entrava, por onde saía, qual que era o papel de cada um. E o Mr. M? Mr. M, mas o Mr. M veio muito depois. Ele veio em 1990, né? Em 90, não, ele veio numa época 99, perto de 2000, né? Meio depois. Ele também é de Las Vegas. Eu conheci ele em Las Vegas muito antes dele sonhar em ser Mr. M, né? Uau, jura? Juro, ele fazia... Você viu ele sem máscara ainda? Sem máscara, fazia uma mágica muito, muito legal, né? Aquelas mágicas que não eram tão grandes, mas eram mágicas muito agradáveis. E como é que foi esse negócio do Mr. M? Foi uma coisa curiosa, porque o ilusionismo já fazia muito sucesso lá fora, né? Coisa de business mesmo. Então, fazia muito sucesso lá fora. Chegou uma produtora e falou, cara, o que a gente pode criar com o ilusionismo para a gente ganhar mais dinheiro? Vamos criar o anti-ilusionismo. Como é que é? Né? Entregar ouro. Entregar ouro aí. Só que não tinha nenhum mágico que topava fazer isso. Porque é se queimar com os colegas de profissão. E o Mr. M aceitou. Ele falou, não, aceito. Né? Ele talvez não pensou muito, pensou e vamos embora. Resultado, o que ele não imaginou que isso ia virar um fenômeno de mídia. Em vários pontos do mundo, isso aí todo mundo quis assistir. E aí... Mas eu entendo o porquê que mágicos juraram ele de morte e porquê que mágicos processaram, né? As emissoras, chegou nesse nível. Porque, olha só, eu sou um mágico. Vou fazer a mágica com essa bolinha. Quanto custa essa bolinha? R$5. Maravilha. Quanto vou cobrar o cachê? R$100. Tá bom. Cara, eu faço um show, pagou tranquilamente. Aí eu falo assim, cara, mas fazer mágica só um show a R$100, cara, eu quero ganhar mais, porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então eu vou comprar a mágica da carta. Quanto custa da carta? Da carta um pouco mais, custa R$100 a mágica da carta. Então eu vou cobrar o show 200. Então eu faço um show, metade já pago a mágica da carta. Só que as coisas vão crescendo, aí chega uma hora que você fala, agora eu quero fazer a mágica do microfone. Só que esse microfone não vai custar R$100, vai custar R$5.000, por exemplo, né? E aí ele fala, mas eu não vou conseguir cobrar R$10.000 o cachê. Então ele falou, vamos, eu vou cobrar 2.000 e em mais ou menos 3 shows eu pago, né, eu tenho o retorno do investimento. Aí o que acontece? Só que na primeira apresentação que ele vai fazer a mágica no microfone, a criançada olha e fala, eu conheço essa mágica. Aquele cara da televisão mascarado mostrou como é que é. Tá lá, a mulher tá saindo por trás. Acabou. Na primeira chance que ele teve de recuperar uma parcela do investimento que ele fez, morreu. Então, aquele microfone, gastou R$5.000, vai encostar no canto e agora ele vai ter que decidir o que vai fazer. Eu ouvi dizer que até existe uma organização dos mágicos, não sei o quê, né? Mundial e que sustenta hoje o cara, né? Hoje... Os caras juntaram, tipo... Tem. Aí, porque ele começou a passar por muitas situações difíceis aí, né? É incrível. Muito difícil. Cenário difícil. Que a gente não faz ideia. Não faz ideia da virada, exato. E a característica principal que você acha que... Porque muitas pessoas querem um mentor, elas estão procurando alguém que já trilhou o caminho, né? Para ensinar, mas não sabe como fazer. Então, assim, que característica que a pessoa tem que procurar num mentor hoje em dia? Ouviu esse podcast, cara, eu vou agir, vou colocar ação massiva hoje. O que ela tem que procurar de característica num mentor de sucesso para ela ir para um próximo nível? Primeiro, aquele cara que ela confia. Né? Ela tem que confiar. Se não confiar, não adianta. Né? Aquela coisa que a gente fala, né? Quem que vai ser o teu senhor? Ou quem vai ser o seu guia? Né? Ou seja, primeiro ela tem que confiar, tem que se identificar com a pessoa. Segundo ponto, porque a pior coisa é você estar com um mentor que... mas será que o cara está falando é verdade? Mas não sei, não. É a pior coisa, cara. Tá perdendo o tempo dela e o tempo do mentor, né? Existe muita gente assim. Então... E às vezes você fala o que ela quer ouvir, ou lá, o que ela não quer ouvir, a pessoa fica brava. E aí, em vez de tomar como uma alternativa, a pessoa sai, te bloqueia, enfim, fica um negócio de louco. Várias pessoas. E quando você fala o que ela quer ouvir, ele só tá falando isso para me agradar. Aí não tem jeito. Então, primeira coisa, confiar no mentor. Segundo ponto, tem um mentor, inclusive, que falava o seguinte, né? Fala assim, você tem que fazer o que eu falo. Ela, tá bom. Então, se eu falar para você tirar roupa, você vai tirar roupa. Não vou tirar roupa, né? Não, mas então você não serve para ser minha mentorada. Ela falou, mas você é louco? Vai mandar eu tirar roupa? Mas o que ele quis dizer é o seguinte. Ele falou, o que você não entendeu é que eu, como mentor, jamais iria pedir para você tirar a tua roupa.
Porque você, né? Porque você, como você não me conhece o suficiente, você está me vendo superficialmente, você acha que então eu falei uma coisa absurda para ver como é que era a tua reação. Mas ao mesmo tempo, também tua reação não foi boa, porque você não está disposto a fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer, né? Então foram formas dela identificar, né? Como é que estava a cabeça dela. O que eu penso? A pessoa tem que confiar no mentor. Segundo, a pessoa tem que abrir realmente o que é que está incomodando ela para o mentor entender, né, como que ele pode trabalhar nisso e fazer as coisas acontecerem. Né? Que senão ele não consegue trabalhar, não tem elementos para ele trabalhar. Segundo ponto, ela tem que entender antes como é que é o método desse meu mentor trabalhar. Tem muitos métodos que não funcionam para muita gente e funcionam para outros. Né? Então ela tem que entender o método. Ou seja, em outras palavras, eu, por exemplo, quando eu faço uma mentoria ou sou um mentorado, né, eu não sou um cara que gosta de questionar muita coisa. Eu gosto de ser levado pelo mentor. O mentor vai levando e você vai descobrindo. Esse é o melhor processo. Porque se eu começar a perguntar muito, questionar muito, eu começo a prejudicar, influenciar no processo dele. E aí eu não estou aproveitando o máximo que eu poderia aproveitar. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Confia no processo. Confia, só vai. E depois a gente conversa. Mas a sua parte você tem que fazer. Não dá pra gente fazer a parte do aluno, né? Exato. Agora me fala, com toda essa bagagem toda que você tem, qual que é o destino do Issal hoje? Hoje, meu destino é abrir os olhos das pessoas. Marcos, durante 3 décadas da minha vida, eu me tornei um mestre, né, em desviar a atenção da pessoa para aquele ponto que não tinha muita importância, né? Através de ilusões, distrações. Eu chamava a atenção para esse ponto. Para quê? Para que ele não olhasse para esse ponto onde tinha o truque que permitia a mágica acontecer. Eu me tornei um cara que é especialista nisso. Só que o que eu entendi, como poderia gerar mais valor? Se hoje eu pudesse abrir os olhos das pessoas para que elas olhassem para aquilo que é importante, focar naquilo que é importante e não perder tempo com as ilusões, com as distrações que não levariam ela para nenhum lugar, né? E lembrando que são ilusões e distrações, muitas vezes disfarçadas naquilo que o mundo chama de sucesso. E a pessoa fica lá, correndo atrás do sucesso, como se estivesse correndo atrás do vento. E depois, quando ela chega lá no ponto, ela fala, ué, mas é isso aqui? Né? E aí ela vai perceber, né, que ela pagou um preço muito caro para chegar onde ela quer e é um lugar onde ela não conseguiu, né, encontrar felicidade também. Uau, excelente. Se você tivesse que passar 3 chaves para quem está assistindo a gente, para que elas alcancem o sucesso na área que elas estão buscando, seja na área pessoal, seja nos relacionamentos, seja na saúde, mas muita gente está se sentindo presa hoje em dia. Tá. Quais seriam essas 3 chaves que fizeram o Issal ser o cara que ele é hoje? Vamos lá. Primeira coisa é identidade. Quem você é, né? Quem você é? Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que, né, você é na sua essência. Né? Quem você é na sua essência. Então, primeiro identificar isso. E quando você entende quem você é na sua essência, você começa a entender o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você concorda, o que você não concorda. Então, você começa a desenhar, né, um mundo que você fala, peraí, deixa eu entender. Então, eu sou essa pessoa. E eu começo a entender melhor qual que é o meu papel dentro desse mundo, que eu chamo de espetáculo da vida, né? O mundo, para mim, é como se fosse um grande espetáculo. Você tem o teu papel, eu tenho o meu, né? O Criador deu um papel para você e um papel para mim. Para eu atuar naquele espetáculo dentro do meu personagem. O problema é que tem muita gente querendo pegar o personagem do outro. Esse que é o problema. E aí dá confusão. Né? Aí ele não faz o papel dele e fica criticando o papel do outro ainda, né? E não resolve nada. Né? Então, faz total sentido. O que tem que fazer? É isso. E tem uma coisa que o Criador colocou, né, de diferente no mundo espetáculo teatral do espetáculo da vida. A gente não sabe quanto tempo vai durar o nosso papel. Esse é o grande desafio. Me disseram que eu ia viver até 30 anos. Tá vendo? Né? Eu já tô com 40. Já passou, né? Exatamente. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Então, e que isso, de certa forma, é o seguinte, para quê? Para que a gente seja o melhor enquanto a gente está lá com as cortinas do palco aberto. Porque quando as cortinas se fecharem, acabou o espetáculo. Então, que a gente possa fazer o melhor enquanto a gente está lá no palco, ter o privilégio de pisar no palco. É isso. Né? Então, primeira coisa, identidade. Segundo ponto é você abrir o coração
para o novo. Muita gente não abre o coração para o novo. Ele fica lá querendo, né? É aquilo que a gente chama da xícara cheia. Busca professor, mentor, cursos. Só que nada disso, né, preenche mais, porque a xícara está muito cheia. Então você tem que esvaziar a sua xícara. O que é esvaziar a xícara? É você esvaziar muitas vezes daquilo que, né, que há muito tempo você acreditou e que está na hora de você esvaziar um pouco para você receber aquilo que é novo. Tem gente que está muito cheio, né? Tem muita certeza de si mesmo, tem a pessoa que, né? Não, porque eu sei, não preciso disso, não preciso daquilo. Não tem que aprender mais nada. Não tem que aprender mais nada. Julga tudo, a pessoa que julga isso, julga aquilo, porque a xícara está cheia. Então, esvaziar a xícara, abrir o coração para o novo. E terceiro ponto é entender o porquê você faz aquilo que faz. Aham. Né? Por que faz? Por exemplo, quando eu fazia mágica, eu achava legal, falava, putz, mágica é legal, né? Eu divirto, a pessoa dá risada lá, putz, dá um bom dinheiro. Só que, quando você começa a falar, mas por que eu faço isso que eu faço? Aí você começava a entender que não era pelo dinheiro mais, não era mais para agradar a pessoa, e aí comecei a sentir que a coisa era pequena. Porque, ó, por exemplo, hoje, o que a gente faz hoje aqui? Olha isso aqui. Hoje eu uso a mágica como uma forma de ilustrar. Ilustrar o quê? Um pensamento. Então, a gente normalmente quer o mundo perfeitinho, redondinho, fofinho assim, né? E quando a gente recebe alguma coisa diferente, o que a gente faz? Reclama para Deus. Ó, Deus, não manda essa coisa tudo errada não, que eu não quero não. Prefiro ficar com a mão vazia do que ficar recebendo essas coisas tudo, né? Aí que eu não concordo, que eu não quero. Né? Aí, pumba, ele coloca isso na tua frente. Um negócio que não é tão fofinho, todo cheio de rebarba, mas é o que você tem na mão. E que aí a gente aprende, né? Aprende que não estamos aqui para reclamar do que a gente recebe, mas sim gerar valor onde antes não existia. Uau! Ou seja, como que a gente pode encontrar o amor, né, que é o invisível, para que a gente consiga construir tudo que é visível. E essa é a maior lição que eu entendo, que é você transformar aquilo que não tem valor em algo que tenha valor através do talento que Deus te deu. Uau, eu fiquei... Como é que sumiu o negócio aqui? Depois virou, mano. Caraca, velho. Parabéns, velho. Impressionante. Impressionante. E quem quiser aprender com você mais, assim, tete a tete, você tem mentorias também, não só em corporativas, eu sei que você roda o país fazendo isso, mas a galera que quiser aprender individualmente com você... Como é que funciona isso? Aí tem as mentorias individuais, que hoje tem algumas mentorias diferentes. Uma delas é mágica que transformam, ou que são as mágicas estratégicas que a gente fala. Como que a pessoa pode, através da mentalidade da mágica, ela aprimorar aquilo que ela faz, né? Então ele aprende a fazer mágica também. Aprende a fazer mágica e aprende a mentalidade automaticamente. E a gente chama, e tem a mente mágica. Mente mágica é um outro nível, que a pessoa não aprende a fazer mágica, mas ela, através da mentalidade da mágica, ela entende o que é uma mentalidade disruptiva. O que é ela pensar fora, eu chamo de, né, a pessoa fala fora da caixa, eu gosto de falar pensar fora da cartola, né? Não tem mais a ver comigo. O que ela pode... E, por exemplo, né, que é uma coisa que eu falo. Cara, se a pessoa não... o melhor mágico do mundo, o mais experiente, não consegue tirar nada de uma cartola que está vazia. Ou seja, se o cara não tem o costume de encher a cartola nos bastidores daquilo que ele quer tirar na hora do espetáculo, ele nunca vai tirar nada. Ou seja, ele pode ser o melhor. Então, ou seja, a cartola é o nosso coração. O que é que eu tenho colocado no meu coração todos os dias da minha vida? Né? Tem gente que fica... né? Cara, assistindo Netflix o dia inteiro, depois ele acha que numa entrevista, do nada vai aparecer umas respostas maravilhosas. Não vai aparecer, né? Numa entrevista de emprego, né? Ou mesmo numa oportunidade que ele tem de um novo empreendedorismo. Se ele não colocar no coração aquilo que ele quer, ele nunca vai conseguir materializar aquilo. Né? Por isso que eu sempre faço isso, né? No show. Né? Por que eu tiro a foto assim? Né? Porque eu estou compartilhando aquilo que tem no meu coração com as pessoas. É como se fossem sementes que eu estou jogando. Né? Uau! Por isso que eu falo, né? O cara fala, e assim, pode? Não, assim não pode, porque a semente, assim, ela não está saindo da tua mão. Né? Você não está jogando nada, ela está parada lá. Se fizer assim ela já caiu, nem foi lançada. Né? Então, você tem que fazer um gesto de como se você estivesse jogando a semente no coração da pessoa.
E aí a pessoa também recebe essa semente de transformação. E essas mentorias, assim, tem duração de quanto tempo, mais ou menos? Tem mentorias que duram, por exemplo, 4 dias, né? São 4 encontros e aí a cada dia a gente desenvolve um determinado ponto. E tem a mentoria também que eu ouço muito o que as pessoas falam, né? As pessoas falam o que elas querem desenvolver, o que está pegando. Então, a gente tem uma programação, só que para cada um é um programa diferenciado. Uau, a gente está indo aqui para o final aqui do nosso podcast. Eu sempre faço uma pergunta assim no final para a galera que vem aqui bater papo. O que você gostaria, assim, se você deixasse esse mundo amanhã? Tipo assim, qual o legado você gostaria de deixar? Qual a mensagem, assim, final, assim, a galera que lembrasse do Issal, assim, o que para elas levassem pro coração dela e para a vida delas? Maravilha. Não fica na plateia só assistindo o show do outro, né? Seja protagonista. Vai lá, sai da plateia, pisa no palco e vê lá qual que é o teu papel que você pode contribuir com o espetáculo. Né? Porque tem muita gente que parece que a vida passa e não tem nada a ver com ela. Parece que essa vida, o mundo é isso, o mundo é aquilo, fulano é aquilo, ciclano é aquilo. Parece que tudo que acontece no mundo não tem nada a ver com ela, quando na verdade tem tudo a ver com ela. O único ponto é qual que é o posicionamento dela. Ela está assistindo aquilo com uma plateia que simplesmente está lá aplaudindo, vaiando, gritando, urrando, chorando e depois vai morrer e não vai mudar nada, né? Não vai contribuir nada para o espetáculo, ou ela vai chegar e falar: cara, agora chegou a minha vez. Já assisti tanto espetáculo, agora eu vou arregaçar a manga, eu quero participar desse show também, né? Uau. Então, que a pessoa seja protagonista. Tem esse pensamento de protagonista, e não de vítima, e não de plateia, e não de apenas alguém que está só, né, olhando como um espectador. Não. Cara, você tá lá, por isso que eu gosto de falar que você é um mago também, você é um mágico, né? Você podia estar lá, né? Reclamando da vida e tal. Você tá lá fazendo todo dia alguma coisa nova, todo dia pensando como é que você pode inspirar mais pessoas, todo dia como é que você pode, né, manter a sua própria energia, porque aquela coisa, a gente pensa, né, que, é legal ele, né, só tá inspirando as pessoas. Cara, a gente tem que inspirar a nós mesmos também. Primeiro. Porque, cara, que senão a gente não tem o que compartilhar com as pessoas. E é isso que as pessoas não entendem, que esse é um processo, que é um estilo de vida, um lifestyle que você vai viver o resto da tua vida desse jeito. O protagonismo é para todos. Protagonismo é para todos, né? De alguma forma ou de outra. Eu não estou falando que, por exemplo, todos têm que ser empreendedores. Tudo bem, é legal. Mas, por exemplo, um funcionário. Um funcionário, ele pode ser um empreendedor dentro da empresa dele que ele está atuando. O que é empreendedor? É uma mentalidade de como se fosse o dono da empresa, simplesmente, só que ele está lá, eu estou na faxina. Não é porque eu estou na faxina que eu não valho nada, pelo contrário. Eu sei disso porque no espetáculo de ilusionismo, né, às vezes tem que levitar alguma coisa. É uma cordinha que puxa, né? E alguém tem que puxar essa cordinha. Se o cara chega lá e fala: qual que é o teu trabalho? Meu trabalho é puxar uma cordinha. Toda noite eu estou puxando a cordinha lá. Cara, o cara vai acabar com o espetáculo. Agora, se o cara fala assim: qual que é o teu trabalho? Eu levito uma mulher toda noite, cara. É com minha arte de eu puxar a corda da maneira certa, que a mulher levita e ela desce e a plateia aplaude de pé o ilusionista. Aí o cara tá fazendo o papel certo. Então, isso é protagonismo, né? Não é o cara simplesmente achar que ele não tem importância dentro do espetáculo. Uau, eu vou te contar um negócio. Eu sempre gostei de mágica e era uma coisa que pra mim não andava pra fazer fisicamente, né? Era uma coisa aí... acho que eu nunca te falei isso, mas depois que a gente começou a andar junto e fazer evento junto, enfim, a mágica tá junto comigo de alguma maneira ali. Eu só tenho a te agradecer. E o que rolou no Super Experience também, enfim, se você que tá assistindo agora não foi no Super Experience, corre lá, dá uma procurada pra você ver, ou corre pra garantir o Super Experience na sua cidade também, porque a gente tá rodando o Brasil. Então, todo mundo vai poder viver essa experiência comigo, com o Issal e várias outras pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. Eu só tenho a te agradecer, meu irmão. Foi uma honra gigante você aqui com a gente na primeira temporada do
podcast Sem Limites. E tamo junto nessa missão. Quero agradecer também todo mundo que tá aqui. Quero agradecer ao pessoal do P9 Comunicação, galera do estúdio aqui desse podcast maravilhoso. Ah, eu quero tanto fazer um podcast, mas eu não sei como é que é. Fala com a galera da P9 aqui, que os caras... Deus, você não vai ter trabalho de comprar coisa, equipamento, nada. Os caras fazem tudo pra você. E ó, até beber água eu bebo. Eu já fui em todos os podcasts, mas aqui... eu bebo minha água, porque os outros eu falo e o copo tá na mesa. Não tem mágica pra levitar o copo ainda. Gratidão, meu irmão. Valeu, galera. Tamo junto. E ó, vamos, que logo mais tem mais. Um forte abraço e supere sempre. Yes!